Olá a todos e todas que nos acompanham no nosso UltraScast. É uma alegria receber cada um de vocês mais uma vez aqui no nosso canal. Vocês que gostam de estratégia, marketing e falar sobre a realidade de empresas familiares, o seu lugar é aqui. Então já se inscreve aí no canal e já fica ligado em todo o conteúdo precioso que a gente prepara com tanto carinho para vocês, tá bom? Hoje o nosso episódio tem o tema Pertencer para perpetuar. Como fortalecer o sentimento de dono sem laços de sangue em empresas familiares, né? Quem vive a realidade desses sistemas vivos que são as empresas familiares sabe o tamanho do desafio quando a gente fala sobre isso, sobre uma construção de cultura de engajamento entre os colaboradores que não fazem parte da família, né, de sangue, mas que passam a formar aí uma nova família nesse contexto. E para isso a gente recebe uma convidada mais que especial, que é a Janaína Gonçalves. Muito bem, Ana. Que é uma pessoa que eu já conheço há muitos anos, tenho um carinho tremendo, mas que hoje estou tendo a honra de receber aqui para a gente bater um papo muito especial, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, antes da gente entrar no tema, Janinha, eu quero te pedir para se apresentar para todo mundo que nos assiste agora, conhecer um pouco dessa profissional espetacular que você é na área de gestão de pessoas. Obrigada, Ana, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com você. Também uma mulher que eu admiro muito, que acompanha aí os movimentos, que nós temos aí propósitos bem parecidos, né, na nossa atuação. Eu sou Janaína Gonçalves, né, minha formação é psicologia. Tenho minha especialização em psicologia do trabalho, né? Parte organizacional foi a que eu me especializei. E hoje eu atuo dentro das empresas familiares, levando o RH, né? Então, minha missão aí é levar o RH para as empresas familiares e a gente está implantando aí uma cultura mesmo voltada para a gestão de pessoas. Bacana, né? E quando a gente fala dessa agenda de pessoas, é tudo muito complexo no momento que a gente vive, de tanta tecnologia, né? De tanta otimização de processos, uma agenda muito forte de eficiência operacional, né? Com redução de custos, que muitas vezes né? faz com que essa agenda sangre tanto, né? E quando a gente está num sistema vivo, que são as empresas familiares, ela passa pela dor do crescimento, e essa dor do crescimento da profissionalização faz com que ela tenha uma necessidade pungente ali, né, de olhar para essa agenda de pessoas de uma forma estratégica. E hoje você é um canal, né, vivo aí de materialização disso, dessa ponte. Porque independente do produto ou serviço que a gente vende, são pessoas, gente. São pessoas. Tecnologia é meio, né? Uma pessoa numa ponta e pessoa na outra ponta. E a gente precisa olhar muito para essa agenda. Então, a primeira pergunta que eu te faço, Jana, é o que realmente constrói esse sentimento de pertencimento nas empresas que nasceram familiares ou de controle familiar, mas que querem crescer, querem se profissionalizar e entendem que precisam de técnicos, né, de equipes que também venham, né, de outros searas e façam parte desse movimento, né? É o que a gente chama da jornada de funcionário a embaixador ou indivíduo-chave dentro dessa construção. Ana, como você falou, né? Construção. Então, o pertencimento, ele se constrói. E aí é desafiador, né? Muitas vezes, mais ainda para a empresa familiar, exatamente pelas divisões, né? Porque o que é pertencer? Eu me sinto parte do negócio, né? E o que a gente observa nas empresas familiares é que há uma divisão, os de dentro, os da família e os de fora. E isso a equipe sente, né? A equipe vê, até porque você vê que muitas decisões são tomadas às vezes no almoço de domingo e chega no dia seguinte e coloca lá para a equipe, né? Então é desafiador o pertencimento na empresa familiar devido a essa divisão. E assim, não é difícil, Ana, trabalhar o pertencimento. Hoje é um desafio dentro das organizações, mas não é difícil. Entendeu? Se as empresas conseguirem olhar para si e entender como é que eu faço um colaborador se sentir parte, né? Eu envolvê-lo, engajá-lo e ouvir.
né? Tudo começa pela escuta. Então, se eu escuto aquele colaborador, eu estou dizendo para ele, eu te escuto, você importa, você faz parte. E isso começa desde o início, desde das boas-vindas, onde o colaborador que vem de fora já consegue sentir-se acolhido ali naquela empresa, com um onboard bem feito, né, onde ele consegue ter uma visão da cultura, da história da empresa. Boa. E se sentir acolhido pela família mesmo, boa, pela empresa, né? Então, essas práticas, esses rituais de acolhimento já desde o início, já faz com que o colaborador se sinta ali parte. E depois é essa construção, como você falou, é ouvir o que ele tem, o que ele traz, colocar em prática as opiniões e ele se sentir parte daquele meio. E é muito complexo, porque hoje a gente vive um desafio que é a construção de marcas empregadoras. Né? Então, normalmente, os bons colaboradores, né, técnicos, né, de notório saber nas suas áreas, eles também selecionam as empresas que eles querem participar. Sim. E, às vezes, o fato de você ser uma empresa familiar pode contar favoravelmente ou negativamente, a partir do repertório que aquela pessoa teve, né, da vivência com empresas familiares. Então, eu mesmo confesso a vocês que antes de viver essa jornada, né, de uma forma mais profunda e técnica, eu tinha um certo preconceito com empresas familiares. Quando eu dizia, empresa familiar, vixe, vamos ter problema de gestão, tem as pessoas que a gente não pode mexer, como é que vai ser para tocar projetos, como é que vai ser tudo isso. Porque eu venho do ecossistema de inovação muito ágil, né, uma outra pegada, gente, vai ser um choque muito grande, como é que vai ser isso? Mas quando você percebe isso por uma outra perspectiva, que você foi muito assertiva, né, eu fiz toda essa conversa para chegar nisso, quando você falou da questão da cultura. E eu entendi, né, por trabalhar com estratégia, que a base da estratégia é a cultura, que as empresas familiares têm um diferencial competitivo tremendo, que é, de fato, decodificar esse DNA de valores, sabe? De fato, construir isso não numa perspectiva comportamental daquele sistema, porque isso vai mudando de geração em geração, mas no sentido de valores e de aplicação e de propósito e de construção dessa base cultural. Eu entendi que ali era um tesouro muito mais e forte, que era muito singular dentro desses sistemas familiares. E quando a gente começou a fazer disso a base de um posicionamento estratégico, de uma construção, foi tanto que por isso que a gente conversa muito sobre esse livro do Barré, e eu digo que eu precisei ler em drops, porque ele realmente foi um livro que me emocionou pessoalmente, né, nessa construção. E aí eu te pergunto, né, dentro dessa dinâmica, como que você vê, né, ou o que o senso de pertencimento significa na prática, para quem não tem essa participação societária ou laço familiar, né? Como traduzir esse conceito em ações cotidianas, né? Tangibilizar, porque essa questão da cultura organizacional, ela entra num cenário muitas vezes abstrato, e a gente tem ali um risco muito grande de não ser coerente, muitas vezes na nossa prática, no nosso dia a dia, com o que a gente coloca em quadros, banners, vídeos, manifestos, de uma forma tão linda, né? Então, como a família, né, ou essas pessoas que gerem esse sistema familiar consegue, dentro de uma dinâmica, tangibilizar, né, isso e, de fato, construir esse grande diferencial competitivo aí dentro desse sistema. Hoje, Ana, é um dos pontos que as empresas mais estão investindo, né? É como desenvolver o senso de dono em um colaborador que não é o dono, né? E na família, mais ainda desafiador, né? Porque na família a gente sabe que existe ainda alguns favoritismos, né? E o colaborador, para ele cuidar daquilo como dono, ele não é só atender um comando, né? Isso precisa ser construído. Ele precisa entender que ele faz parte daquele contexto, que é importante a atuação dele ali, e aí ele vai começar a ver aquilo ali como algo em que ele pode estar contribuindo
né? E pensar também no resultado dele, que é no intraempreendedorismo, que a gente estava falando aqui antes de começar o podcast. E pensar também nos resultados que ele vai gerar, né? E tem muitas ideias que a gente pode estar usando e práticas dentro das empresas para fomentar isso, entendeu? Porque o dono, geralmente o que a gente tem? O dono é aquele que vem, define e a gente tem que fazer. Então, para eu gerar um senso de dono no colaborador, eu preciso ouvir aquele colaborador e ele precisa ver as ideias dele sendo colocadas em prática. Perfeito. Então, eu já implantei uma empresa, Ana, um programa chamado Ideia Premiada. Legal. Onde eu engajei todo mundo, olha, as ideias de todos são importantes e a gente hoje precisa desenvolver um sentimento de senso de dono para a gente estar reduzindo algumas despesas, algumas torneiras abertas. Então a gente queria que vocês olhassem para isso como dono, para suas áreas, desenvolvessem um projeto de redução, de benefício para a empresa, e a gente vai estar fazendo um concurso dessa ideia premiada e a gente vai estar premiando e colocando em prática as 3 primeiras ideias. E aí nós fizemos um pouco de júri entre alguns gestores, alguns colaboradores, e você não tem noção o engajamento que gerou das pessoas criando projetos, identificando dentro da sua área em que ele poderia contribuir de ideia, desenhando o projeto na hora do almoço. As equipes, eu vi assim o engajamento, as equipes desenhando o projeto. Na hora da apresentação, eu fiz toda uma solenidade de apresentação deles e nós premiamos 3 ideias e colocamos em prática. Eles viram, sentiram orgulho. Olha, eu contribuí com isso, olha o resultado disso. Então, assim, não é muito difícil a gente estar atuando essas práticas, mas tem que ter ação, Ana. Não pode só ter lá um valor, como eu já trabalhei em empresa, que um dos valores é o amor de dono. Era um dos valores. Então, não basta ter lá, você tem que ter amor de dono. O que eu vou construir e fazer com que aquele colaborador sinta um amor de dono? Perfeito. Né? Em que momento eu vou ouvir, fazer com que as ideias dele sejam inseridas e que ele contribua como dono. Perfeito. Entendeu? Isso é tão importante, né? E eu sempre gosto, né, antes de construir o código de cultura, né, das empresas, quando você está lá nessa parte do design, né, da identidade e do propósito, das bases culturais, sim, os valores, eles não serem palavras soltas, serem dentro de frases. Sim. Porque essas frases, elas podem ir mudando conforme o tempo. E a frase, ela cria... O que é a base da cultura, né? Crenças, valores e comportamentos. Então, se eu consigo conectar isso de uma forma simples e compreensível e vou ali orquestrando essa aplicação, isso me ajuda sobremaneira, né? E quando os líderes entendem isso e vestem, né, essa camisa, a gente consegue perpetuar estratégico, tático, operacional de uma forma muito... Acontece, né? E um dos movimentos que eu gosto muito, né, de fazer nessas jornadas, Janinha, é justamente a gente estimular o protagonismo dos colaboradores. Porque eu penso que quando a gente tem metodologia, a gente sabe muito bem disso, né? Nós participamos da formação, né, com Cícero, conselheiro de resultado. Conselheira de resultado. E lá dentro é trabalhada a metodologia do BFB, né? Balanced Family Business. Então você tem lá 7 dimensões onde a gente trabalha, né? E os indivíduos-chave são raízes e é importante que eles sejam felizes nessa jornada, né? Então a felicidade das pessoas, ela é colocada como base. Quando isso é comunicado e eles vão percebendo através dessa escuta ativa e dessas janelas de protagonismo que isso vai se materializando, você vai gerando mais conexões e vai fortalecendo esse tronco, né, dessa árvore viva que é esse sistema familiar, né? Então é importante da gente entender que o modelo de gestão, né, a governança são condições assim que eu diria sine qua non para orquestrar tudo isso. Porque quando eu não tenho um cargo, né, uma hierarquia onde eu coloque essas pessoas, eu não consigo colocar todas como gestoras e tudo mais. Mas a gente consegue dar missões, né, projetos estruturantes, promover momentos como esse de ideias premiadas.
né? Então, dentro dos fóruns, dentro desses movimentos que não precisa ser uma reunião de conselho, mas do dia a dia, onde a pessoa tem a oportunidade de entender que não é só a cobrança pela cobrança, mas é um espaço de protagonismo mesmo, e que ela faz parte daquilo, isso faz muita diferença, né? Então, a próxima pergunta é justamente, né, da gente fazer essa transição aí de modelos mais tradicionais de gestão, né, para modelos, né, mais ágeis, digamos assim, né, e híbridos dentro do contexto que a gente vive. A gente percebe que vem vivendo aí o fim do cargo de confiança, né, aquele cargo, aquela chave ali, né, tão preciosa que era dada para uma pessoa só, né, como instrumento de engajamento e de centralização de poder, mas a gente está migrando aí para um modelo mais de transparência, de propósito, né, de squads, digamos assim. E como é que você vê isso, né? E o que substitui? O que você tem visto que tem funcionado como prática para esse engajamento aí de times nesse contexto? Que bom, né, que o cargo de confiança está acabando, né? Que acabe mesmo, porque tem muito favoritismo disfarçado de cargo de confiança, né? A gente sabe. E dentro das empresas familiares a gente encontra, sim, esses indivíduos, né, que não performam tão bem, mas a empresa, a família segura ali com uma confiança e perde a produtividade, crescimento por conta disso. Sim. E isso perde engajamento dos outros colaboradores, né? Então, a empresa familiar, ela precisa romper isso, né? Ela precisa reconhecer por mérito, né? Por performance. Se ela começar a olhar as pessoas pelas entregas que elas fazem, né, e gerar aí o reconhecimento, tudo muda, né? Todo esse cenário muda. Porque se há uma coisa que eu mais escuto nas empresas de relatos de desmotivação, é isso, Ana. Aquele é mais favorecido, uma promoção, ele não entregou, eu fiz, mas ele é de confiança. Né? Então, a gente precisa estabelecer processos para a gente não ter também que ficar dependente da confiança. Perfeito. E esse modelo, né, de entregas, né, um modelo de gestão mais moderno e transparente, ele faz com que essa construção seja acompanhada por todos no passo a passo. Sim. E muitas vezes o próprio time coloca aquela pessoa, não, realmente essa pessoa é líder, é um gestor, merece, né, estar ali, né? O time sabe, né, Ana? Sabe das entregas, eles vão sentindo ali. Perfeito. Então isso é muito importante, porque dentro de um ambiente familiar, então mais uma vez eu vou trazer um academicismo aqui, mas muito rápido, né? O John Davis, ele traz a teoria dos 3 ciclos, que é a base teórica, né, de toda a jornada, né, de sistemas vivos de empresas familiares, onde ele trabalha, né, os 3 círculos de sócios, família e negócios, né? Então, você equilibrar esses 3 círculos, né, e saber dosar ali a ação nesse posicionamento de pessoas, talvez uma das agendas mais importantes da gente compreender, né? E aqui eu trago uma outra fala, que é da Caroline Papaléu, lá do iFood. Beijo, Carolzinha. Né, que a gente estava no evento em São Paulo, e ela disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse: o que leva as empresas para baixo são os medianos. Total. Porque quem está muito abaixo é muito fácil de detectar e agir. E quem está muito acima é muito fácil de detectar e agir. Mas os medianos, eles puxam o que está em cima para baixo, e eles meio que fazem uma muleta para os que estão embaixo. Fica uma zona de perigo aí, né? E aqui vem o grande desafio dessa agenda, juntando os 3 círculos, né, com essa parte, né, da gestão da performance, da gente entender quem é e quem está. Porque você avaliar
um ciclo de vida de entregas, né? Então eu entendo muito, e quando a gente chega, às vezes a pessoa está performando muito mal, mas quando você conversa, a pessoa tem 30 anos, 20 anos ali, passou por muitas coisas, então tem algumas pessoas que você vai entender que existe a vontade, a intenção, e precisa de um reacender de chama, de um desafio diferente, precisa de uma conversa diferente, e tem pessoas que realmente é igual casamento, às vezes ele acaba, não é porque deu errado, é porque deu certo até ali. Dali para frente, as pessoas precisam seguir outros caminhos. Então, eu imagino que isso seja muito difícil, né? Se eu sinto, né, na parte de estratégia aqui, mercadológica, imagine quem está tocando no RH uma agenda de pessoas o tempo todo. O tempo todo. Então, Ana, e a gente pode resolver isso por ferramentas, sabe? A gente hoje tem várias ferramentas de avaliação de desempenho, que a gente consegue mensurar a performance do colaborador independente do tempo que ele tem, porque não é porque ele tem 20, 30 anos, eu conheço pessoas com 20, 30 anos de empresa que se dedicam ainda hoje igual ao início, entendeu? E que são pessoas que são os indivíduos chaves, né? Que a gente sabe que tem indivíduos chaves que estão ali, que se atualizam, Perfeito. Que estão dentro do negócio, que estão na estratégia, estão vivos ali. Mas a empresa precisa entender que a empresa está avaliando dentro de ferramentas, dentro da meritocracia, né? Que não esteja favorecendo um ou outro, né? Então, se a gente consegue implementar esses processos de meritocracia, né? Uma avaliação de desempenho, os feedbacks constantes, dentro, a gente se livra um pouco desses medianos, né? E aí eu vou puxar mais um pouquinho para esses sistemas que a hierarquia familiar ainda é muito forte, né? Então, muitas vezes, né? E aí é uma sequência de, não vou dizer erros, né? Mas uma sequência de movimentos orgânicos inconscientes, né? Que a empresa vai fazer, porque normalmente uma empresa familiar é formada pelo patriarca e a matriarca, né? E normalmente um dos dois acaba sendo o head mesmo, que vai tocando as operações, e o outro fica mais no suporte. Normalmente é assim que acontece. Então, quando vão entrando os irmãos, primos, filhos, Cunhados, não é de uma forma consciente e intencional, vão sendo posicionados ali. E fica numa estrutura de poder, cada um lutando pelo seu ali dentro, né? E isso acaba se cristalizando e chega num momento que é muito difícil você movimentar isso, né? Mas muita coisa, inclusive o crescimento, né? Na tua visão, quais as estruturas de governança que vêm como um motor aí forte, né? A teoria da complexidade fala de atatores caóticos, né? De orquestração dessa estrutura viva que muitas vezes pende para o caos, né? Mas como é que essas estruturas de governança e reconhecimento favorecem, né, esse senso de pertencimento em ambientes onde a hierarquia familiar ainda é forte, né? Então, como a gente movimentar através da governança com consciência, com intencionalidade, movimentos que a gente possa fazer, né, dessa estrutura rígida e inflexível, um ambiente de florescimento, né, do potencial humano, de regeneração, de uma construção para perpetuação mesmo. Isso é misturar, né, Ana? Envolver. E nós fizemos o curso, né, Conselheiro de Resultado. Eu vejo dentro dessa perspectiva que um conselho é algo muito positivo, mas um conselho com a família e profissionais externos, sabe? Eu acho que o conselho ele é um espaço que pode gerar um amadurecimento, né, e um espaço de escuta, né, entre a família e entre esse profissional que vem de fora como conselheiro. Outras sugestões também, comitês de colaboradores, né, onde a gente possa estar inserindo aí familiar junto com profissionais de fora. Então a gente precisa estar conectando, né, conectando essas duas partes para não haver essa divisão, para não fazer igual que você falou, essa divisão, essa guerra dentro da família, o filho, o sobrinho. Então a gente precisa gerar movimentos dentro da empresa de conexão o tempo todo para a gente não engessar essa cultura, não ficar só dentro do ciclo familiar, mas que venha
também sugestões de fora, que seja uma construção em conjunto para a perpetuação da empresa. Perfeito. O próprio legado, né? Eu vejo e vivo na prática, sabe, Jana, que algo que tem funcionado muito nos cases que a gente acompanha são programas de imersão, jornadas, onde a gente trabalha antes do conselho a implantação de modelos de gestão. Sim. E também espaços formativos, porque eu preciso ter consciência e intencionalidade. E muitos desses sistemas familiares, eles não entendem que existe uma dinâmica ali que precisa ser de uma intervenção consciente, precisa ser orquestrada por eles. Então, para que eles possam se apropriar desse sistema, tem que conhecer primeiro. Então, não funciona muitas vezes você fazer uma pós-graduação, mas micro-learnings ali, micro-espaços de aprendizagem, de troca, de construção, você consegue engajar as novas gerações, eles se sentem pertencentes. Essa troca. Olha, e aí começa, os colaboradores também vão entendendo, opa, peraí, eu tô aí, tem como a gente se conectar com essa família, não são panelinhas, sim, né? Eu faço parte disso, eles estão olhando para mim, olha esse conhecendo, filho querendo aprender, né, com um gestor. E vir tocando um projeto juntos, sim, né? E fazendo, e esse filho não é para me substituir, eu ser demitida, é pra gente construir juntos, para crescer, para ter mais espaços, né? Esses galhos podem ser novos negócios que vão surgindo e vão ter mais oportunidades, né? Então eles vão desmistificando, porque nós temos no nosso inconsciente a sobrevivência, né? Sim, o fight or flight. É inerente, né? Então, se eu não entendo melhor essa dinâmica e vou me desarmando ali, né, na minha agenda de sobrevivência e de poder, né, não vai acontecer, né? Então eu penso que você pode vir com a maior empresa de consultoria do planeta, o maior projeto, o melhor sistema, você não vai conseguir nem implantar. Eu já vi agenda de sistemas de milhões, sim, que foram descontinuadas porque não conseguiram implantar. Então, se você não começa pelo começo, não tem como, né, Janinha? Então, a gente conseguir fazer isso, né, trabalhar primeiro essas raízes e esse tronco, e eu penso que essa é uma agenda de pessoas, é uma agenda de profissionais como você, né, que tem esse olhar para trabalhar essa consciência coletiva de forma intencional e sempre uma agenda de perpetuação. Esse trabalho é um trabalho que faz parte do meu dia a dia, né, o tempo todo, não é algo nem pontual. Né, o tempo todo a gente está trabalhando, né, com o fundador, com as gerações, a importância de se abrir e aprender sobre o negócio, de se aprofundar, independente do cargo. Né, porque a era do conhecimento, né? Você imagina. E o conhecimento sobre o negócio, conhecimento sobre gestão, conhecimento sobre tudo. Não que a gente precise saber tudo sobre tudo, mas a gente precisa ter consciência, né, para que a gente tome decisões, né, mais assertivas, né, para que a gente se aproprie não só daquele sistema da empresa fechada, mas do impacto que a gente causa no mundo também, né, do legado que a gente está construindo. Quando a gente fala de legado, isso é muito bacana falar para vocês, né, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes grupos, né, vocês que me acompanham sabem disso. E quando você chega para uma pessoa bilionária e pergunta para ela o que ela quer da vida dela, a resposta está nessa palavra, legado. Dinheiro, bens materiais, né? Tudo isso ela já conquistou. E ela já está no nível que ela está se preocupando do que ela vai deixar quando ela não estiver mais aqui. O que vai ficar meu, né? Aqui? Só que acontece que legado não é de uma pessoa só, gente. Legado são de várias pessoas, né? De gerações. Quantas empresas vocês conhecem que duraram mais de 300 anos? O baobá, a árvore da vida, ela dura mais de 300 anos. Então, assim, os sistemas familiares foram feitos para perpetuar. Eu não estou dizendo que todos os negócios têm que ter mais de 300 anos, não. Mas eles vão se remodelar dentro daquele contexto, vão surgir outros negócios, vão surgir outras oportunidades, mas aquele sistema, no seu DNA, na sua unicidade, ele permanece.
pungente, sabe? Poxa, você vê sistemas de empresas familiares gerando assim uma verdadeira transformação no interior do estado. Sabe, se não tiver essas empresas lá, o que vai ser desses sistemas? A gente vai viver só de emprego público da prefeitura? É o propósito, acima de qualquer coisa, né? Sabe, a gente tem potencial, sabe, para gerar, o que eu digo, não é uma agenda de ambição, como a turma lá em São Paulo fala. Na minha visão, é uma agenda de cultura de prosperidade. E prosperidade não é uma acumulação pela acumulação, ela transborda. Ela sem dúvida, transforma, assim, ambientes num impacto que a gente nem consegue perceber a olho nu. Você não consegue nem chegar onde vai. Cara, você vê hoje, o pessoal lá da Granja Moreira, do Grupo Moriz, um abraço para vocês, estou com saudade, né? Numa cidade de 30 mil habitantes, Valência do Piauí, no território mais pobre do estado, no 12º grupo territorial do estado do Piauí, de 12, né? Lanterninha. Consegue fazer com que hoje, né, tá lá no planejamento estratégico deles, contratar 300 colaboradores, pessoas que vão fazer doutorado, pós-doutorado fora, queiram voltar para a sua cidade de origem para contribuir. Olha que legado. E fazer parte disso. E hoje são os maiores produtores de ovos do estado do Piauí. Então, assim, porque ele bateu o pé, e mesmo não tendo energia, não tendo estrutura, ele disse, eu quero aqui. Eu quero consumir dos fornecedores locais, eu quero... Qual é a multinacional que vocês vêm fazendo isso, meu povo? Isso é coisa de família, isso é coisa de quem tem raiz, né? Então, a gente precisa colaborar com esses sistemas para que eles perpetuem. Porque a perpetuação deles é uma onda positiva de transformação que ecoa muito além do que a gente consegue ver. Precisam muito, né, dessa profissionalização, né? Total. Eu acredito que não é mais opcional, sabe, Ana? Chegou um momento que realmente as famílias empresárias elas vão precisar se abrir para isso, né? Exatamente para a gente ver esse legado, né? Para além de faturamento, de qualquer outra coisa, mas é o propósito, né? Bom, total. E aqui eu não digo que o faturamento não é importante. Não, até porque sem ele nada acontece. Nada acontece. É o oxigênio, né? E aí eu lembro muito daquela máxima financeira, cash is king, né? O caixa é rei, e ele continua sendo nessa gestão. Sim. Mas tem muitos caminhos para a gente chegar lá. E a agenda financeira pela financeira, ela é vazia. Ela esvazia toda essa construção tão maior que a gente pode fazer. Ela é a consequência, né? De tudo exatamente, que a gente tá ela não é o começo, ela está no fim. É a consequência. É o resultado, muito bem colocado, né? E a última pergunta que eu tenho para você, né? Infelizmente, queria conversar mais e mais com você sobre isso, né? Na tua visão, qual o papel da escuta ativa e da comunicação horizontal para que todos se sintam parte dessa construção de legado, né? Mesmo que eu não tenha o sobrenome do fundador, eu viro a Ana Paula de tal empresa, sim, eu viro a Janaína de tal, sim, empresa, o sobrenome vira o sobrenome daquele grupo familiar, né? Então, de alguma forma, existe essa simbiose. Como é que você vê? Ana, tem uma palavra que não é clichê, mas comunicação é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem hoje e mais subestimada também, inclusive pela empresa familiar, né? O que eu sinto no dia a dia. Eu sempre estou fomentando isso, sabe, dentro das empresas. Vocês têm uma ferramenta poderosa que é a comunicação. Então, vamos usar a comunicação dentro de um feedback assertivo, dentro de pautas de reuniões. Vamos falar para as pessoas onde é que a gente está indo, o que a gente quer. Essa comunicação, quando você começa essa comunicação com todo mundo, as pessoas engajam, entendem. O problema é que as pessoas hoje estão com preguiça de comunicar. Né? Então, assim, eu vivo isso nas empresas. Às vezes, uma comunicação ela é passada de uma forma totalmente... ouvi no corredor, aí um fala uma coisa, aquele que ouviu no corredor um pedacinho junta com outra coisa, e a comunicação totalmente distorcida, ruídos. Isso gera muito conflito que a gente que está dentro da área de pessoas de RH precisa administrar muito por conta da comunicação. Perfeito. Então, se a gente trabalhar uma comunicação assertiva dentro das organizações hoje, e eu digo em todos os sentidos, não só na fala, em compartilhar uma visão, um projeto, mas
dentro de uma pesquisa de clima devolutiva. Perfeito. Né? Você está escutando ali o colaborador. Das seleções internas, sim, né? Você devolver para ele, Perfeito. né? Olha, nós escutamos isso e esse vai ser o nosso plano de ação. Perfeito. Em cima daquilo que vocês estão falando, né? Perfeito. Então, e outras coisas. Teve uma empresa no interior que eu ouvi dizer que um fundador pegou um diário, colocou dentro da produção diário do fundador, onde as pessoas, ele dava espaço para as pessoas ir lá conversar, colocar uma dúvida, uma sugestão, uma ideia. Aquilo ali também é comunicação. Perfeito. Então ele está escutando, as pessoas estão tendo espaço ali para falar. E melhor ainda, quando essa comunicação ela é tratada de uma forma séria, né? Como eu falei. De fato, não é só ter lá para anotar e ninguém olhar. Não, analisar, dar o retorno. Muito dar bom. O retorno os colaboradores entender que a voz deles é ouvida, né? Que a empresa está ali nesse movimento. Perfeito. Então, uma ferramenta poderosa que se as empresas conseguirem focar e fazer da melhor forma, né? Acho que os resultados são incríveis. Eu já tive resultados incríveis trabalhando essa comunicação assertiva das empresas. Perfeito. Tem um livro aqui, para quem gosta de ler, né, que é o Endomarketing, de A a Z, da Annalisa Brum, né, e ela trabalha muito bem a construção da proposta de valor para o colaborador, né, para o employee, EVP, né, do mesmo jeito que a gente trabalha a proposta de valor para o cliente externo, trabalha para o cliente interno, né, e como eu vou materializar isso? E aí você falando, eu lembrei de uma ação, lógico que a gente de vez em quando bebe da fonte da Disney, né? Que tem aí um jeito de encantar. Né? Eu sempre digo, gente, tem que respeitar uma empresa que quando o colaborador sai, ele recebe um quadro com o crachá dele, né? Porque tem gente que sai da empresa querendo colocar fogo no crachá. Total. Né? Esquecer que passou por ali. Você receber um quadro, você estar na sua casa e lembrar, né, de uma forma positiva, ciclo, né? que aquele ciclo foi importante, te transformou. Tem que respeitar, né? E esse cuidado na saída é muito importante, Ana. Muitas empresas que é a jornada do colaborador, né? Do onboard ao outgoing. Semana passada mesmo em reunião eu abordei isso. As pessoas que estão saindo, elas precisam uma entrevista de desligamento, né? Precisam ser acolhidas, porque o que elas vão falar lá fora vai ser decisivo para que os talentos queiram vir. Os talentos que estão lá fora que eu quero e que eu preciso, né? Sim, que eu preciso. Preciso não só captar essas pessoas, mas que elas permaneçam, né? O turnover é terrível. Então essa saída ela precisa ser humanizada da melhor forma possível, o fechamento desse ciclo. E eu lembro que lá na Disney eles têm uma ação que eu acho incrível, que é as sugestões, né? Tipo uma espécie de caderninho de sugestão, mas na verdade são elogios, né? Então você está dentro de um ambiente de trabalho, então, em vez de criticar o teu colega, se ele fez algo bacana, você vai lá e você diz, pô, eu vi isso aqui que a Janaína fez hoje, ela viu ali uma criancinha perdida, chegou junto, deu todo o acolhimento, foi atrás dos pais, eu achei isso incrível. Então tem uma espécie de espaço de elogios uns dos outros e eles se premiam entre isso. Então, de uma forma muito sutil, você vai ressignificando aquele olhar que geralmente é para crítica, para o julgamento. Que é o primeiro que chega, né? Para um olhar de admiração, de reconhecimento, de escuta, né? Então tem ações simples que a gente pega de grandes empresas, de pequenas empresas, né? De empresas do interior, de empresas aqui. Mas por isso que é importante a gente se comunicar, né? E compartilhar boas práticas, Ana, porque eu aplico Isso é combustível. E, poxa, eu não preciso inventar a roda. Né? Precisa de ter coragem para testar, né? Para encontrar o que funciona dentro do teu sistema familiar. Ana, você acredita que eu já ouvi de um gestor que ele falou que ele não ia elogiar o colaborador dele, mesmo com toda a performance que ele estava entregando, para que ele não entrasse numa zona de conforto. Então a gente escuta de tudo. Eu já escutei, foi gente que não queria nem escutar. E aí eu disse, se você pensasse que isso pode ser combustível para ele fazer melhor e manter o que ele já está fazendo de bom e melhorar. Então só pensa, né, pro lado mesmo da crítica. E muito cuidado também quando você for premiar, reconhecer que seja algo que venha do coração, que seja verdadeiro e que seja condizente, né? A gente for pegar aquele exemplo do Burger King, que o cara estava completando 30 anos de Burger King e ganhou um copo.
né? Um frio refil, né? Então, aí ele entendeu que com 30 anos, se ele valia um copo, ele não estava no lugar certo. Então, é muito importante também a gente pensar e formatar com muito carinho, com muita verdade, né, esses programas, para que a gente não tenha tiros no pé aí, né? Mas, Janinha, chegando ao fim aqui, né, desse nosso encontro, dessa nossa conversa, que eu amei, espero que vocês tenham amado tanto quanto eu aí do outro lado. Qual é a mensagem que você deixa, né, tanto para os profissionais da área de gestão de pessoas, como para os gestores, né, que estão em empresas familiares, sejam eles da família ou não, né? Qual é aí a mensagem de esperança que você deixa para eles e também aonde a gente pode te encontrar nas redes sociais, né? Como que a gente pode avançar e quem se interessou, quem gostar, né? Quem desejar implantar um projeto de RH estratégico, né? Conversar com você sobre as possibilidades de continuidade, de conhecer melhor, né? Então, deixa aí a mensagem e depois os teus contatos, pessoal. Ana, eu sou suspeita para falar das empresas familiares, porque é um ambiente onde eu já convivo há quase 20 anos, né? E tento me capacitar cada vez mais para ajudar essas empresas, né, essas famílias empresárias que precisam tanto, mas como você falou, tem valores que são totalmente diferentes. Eu também já passei por multinacional e outras empresas e você consegue ver essa diferença, né? Então, é um potencial gigante que você pode estar construindo um trabalho muito bem feito lá dentro. Você precisa se preparar, né? Porque é um ambiente que você vai lidar com alguns desafios como esses que nós conversamos aqui, mas é assim, encantador. Quando você gera uma conexão com a família, você consegue ver a coisa se desenvolvendo, a família crescendo, o negócio crescendo, entendeu? Então é assim, para mim, isso é o que brilha os meus olhos hoje, é ver essa transformação dentro das empresas. Aí o RH é um papel fundamental nisso, né? A gente intermedia aí o tempo todo, né? Então hoje, tanto eu implanto o RH nas empresas, reestruturo também, tiro o RH do operacional para o estratégico e mentoro também os profissionais de RH que estão aí dentro desse cenário, que estão com dificuldades, né? E aí eu tento trazer esses conhecimentos para tornar essa jornada mais leve, produtiva, né? Para que as pessoas vejam como um propósito, né? Perfeito. De realmente contribuir para que essas empresas cresçam. E aí me encontra nas redes, né? RH.Janaína Gonçalves, né? No LinkedIn também Janaína Gonçalves. E estou aqui disponível, né? Para levar aí o RH e para o crescimento da empresa, né? Porque o meu foco também é lucro, tá? Porque com o lucro a gente consegue aí fazer programas, outras práticas. Isso é sustentável, né? É sustentável e vem a perpetuação, né? Perfeito. Que é o principal objetivo. Perfeito, muito bom, gente. Obrigada, Jana, por ter aceitado também, o convite. Ana. Muito feliz de reencontrá-la, né? E agora, conectadas também profissionalmente. E a vocês, né, nosso muito obrigada por estarem aqui até agora e dizer para vocês que esse episódio é muito especial para nós dentro da Ubum 3, que vivemos um momento, né, de empresa familiar, mas um pouco diferente dos arranjos que vocês normalmente vê, né? Uma empresa familiar fundada pelo patriarca e matriarca. No nosso caso, são 3 irmãos. Ai, que lindo. Né? Eu sou a irmã do meio. Vocês não estão vendo, mas aqui atrás, né, tem o meu irmão mais novo, que é o Pedro, que é o nosso diretor criativo, e hoje tem a nossa irmã mais velha, que é a Andréia, né, que vem trabalhando com a gente uma agenda, né, de pessoas no design de propósito, né, ela vem mais da filosofia do yoga, né, e juntos nós criamos uma jornada imersiva U3X, onde desenvolvemos, a partir da metodologia Florescer, 3 ciclos em 9 meses de regeneração para sistemas familiares. O primeiro ciclo é a reconexão, então a gente trabalha toda a base cultural dentro do DNA da tua empresa, decodificação dos valores, né, de todo esse fit cultural. Vamos para o segundo ciclo de estratégia, motor 1 e motor 2, né, onde a gente encontra o ponto ótimo de profissionalização e de gestão dos nossos negócios atuais e as oportunidades de negócio
negócios futuros, e o terceiro ciclo, que é o da governança. Então, orquestrar tudo isso junto desses indivíduos chaves, né, que co-criaram aí todos os 2 primeiros ciclos com a gente, e estão aí dentro de uma dinâmica de consciência e intencionalidade, prontos para que esse sistema consiga trabalhar a sua autogestão. Apesar de nós, né? Eu sempre digo que consultor é igual o Carlos Drummond de Andrade. Eles passarão, eu passaria. A gente tem data para entrar, data para sair, e as sementes vão germinando. Então, se você se interessou por essa jornada, a gente está abrindo uma lista de espera para a próxima turma da jornada imersiva o 3X. Você clica aqui nesse link e já inscreve a tua empresa para a gente ter uma primeira conversa, né, sobre o FIT dentro dessa jornada. Um forte abraço em todos vocês e até o próximo U3Cast. Tchau!